Alô, alô, galerinha do bem. Voltamos a mais uma aula do professor James Sampaio, que sou eu. Olha, essa aula de hoje, aproximação normal a binomial, é uma aula também extremamente importante, porque ela, vamos dizer assim, representa o primeiro raciocínio em torno do que o que virá a ser no futuro o teorema limite central, que é tipo o teorema mais importante da probabilidade. Tá? Eu quero lembrar vocês de não se esquecerem de subscrever o canal. Tá? E essa aula tem uma coisa também muito em particular, que é o seguinte: ela é uma ótima aula para ser gravada. Né, uma ótima aula para ser vista assim, né, em YouTube. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de ver algumas coisas, né, aqui na tela que no quadro seria complicado de mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que eu gostaria, né, era de utilizar um exemplo para motivar o problema, para vocês verem como que isso é importante. E eu vou fazer algumas considerações históricas, vamos dizer assim. Então, vamos supor o seguinte, né? A minha disciplina na Universidade de Brasília, os alunos chamam de PE, que é uma abreviatura para probabilidade estatística. Vamos supor o seguinte: o tamanho ideal de uma turma de PE é de 50 alunos, tá? Vamos supor isso. E a universidade, sabendo por experiência que em média, apenas 70% dos alunos matriculados realmente permanecem na turma, utiliza uma política de aceitação de 70 alunos. Calcule a probabilidade de que mais de 50 alunos de uma turma permaneçam, ou seja, o ideal seria 50, mas a universidade sabe que alguns vão desistir, aí matricula 70. No final das contas, qual a probabilidade de 50, né, que é o ideal, permanecer ou mais? Vejam só. Isso se trataria de uma binomial 70-07. Por quê? Porque nós temos, então, 70 alunos e a probabilidade de sucesso, né, que é a probabilidade dele ficar, é 70%, né, pelas experiências da universidade. A probabilidade que nós pedimos foi a de que mais de 50, né, permaneçam. Mais de 50 numa distribuição discreta, ou seja, que é aquela que a gente conta, significa 51 ou mais. Percebam, pessoal, que essa seria uma conta muito chata de fazer, né? Por quê? Porque eu vou ter que calcular a probabilidade de ser igual a 51, mais a probabilidade de ser igual a 52, mais a probabilidade de ser igual a 53, até 70. E aí você pode falar assim, mas e se eu pegar o complementar? Pior ainda, que você vai ter que fazer a probabilidade de ser igual a 0, mais a probabilidade de ser igual a 1, até a probabilidade de ser igual a 50. Não é prático, né? Aí você pode dizer, bom, professor, mas você já mostrou que no R você pode calcular a probabilidade acumulada lá. É óbvio, né, pessoal? O computador faz. Mas aí, considerações históricas. Antigamente, né, o pessoal não tinha computador da maneira como a gente tem. E aí, eles começaram a perceber que eles conseguiam fazer ali uma espécie de... Olha, se a gente calcular com a normal, dá um valor muito parecido. Será que isso não é um teorema, na verdade? E aí conseguiu-se demonstrar que isso era um teorema, que de fato você consegue aproximar uma binomial, né, por uma normal, que é mais fácil de calcular, né, se você tem a tabelinha. Então, para quem trabalhava na época, era muito importante essa transformação. Só que ela é mais importante ainda no sentido de que ela motivou, né, o teorema limite central, que quando chegarmos lá, vou dizer para vocês, a aula mais importante de todas é o teorema limite central, que é o teorema mais importante da probabilidade, é uma coisa que norteou a ciência, ainda norteia a ciência durante muitos e muitos anos, e mais anos para frente, em cima de problemas experimentais extremamente importantes. Agora veja só, vamos colocar isso num gráfico para ver mais ou menos do que nós estamos falando, né?
Esse gráfico que vocês estão vendo aí é o gráfico de uma distribuição binomial, tá? Observa o seguinte, por que o pessoal pensou em utilizar normal? Porque se você observar aí, né, parece um sino, né, que é o formato da distribuição normal. Então, bateu aquela curiosidade, né? Será que não vale a pena tentar usar uma normal aí? Bom, o que a gente sabe da nossa soma aqui acima é que ela é computacionalmente dispendiosa, tá certo? E a nossa questão é justamente, vamos ter ganho se a gente aproximar por uma normal? Sim ou não? Então imagine numa prova, né? Vocês vão tentar imaginar na prova, se você tivesse que fazer essa conta, né? Utilizando a binomial, né, cada uma dessas somas, ou se você fizesse utilizando uma normal. Bom, aí vocês vão imaginar, se fosse utilizando a binomial, ia ter que fazer o quê? Então, primeiro, probabilidade de x ser igual a 51. Então, combinação de 70, que eu escolho 51, né? 0,7 elevado a 51 vezes 0,3 elevado a 19. E assim vai até o último, né? Chato pra caramba. Mas beleza. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou colocar para vocês aqui uma normal em cima do gráfico da binomial, né? Vocês percebem o seguinte, essa linha vermelha é uma normal. É muito parecido, tá muito próximo, né? Agora, que normal é essa que bateu tão bonitinho aí com esse gráfico da binomial, né? Bom, eu acho que a ideia, vamos dizer assim, mais imediata seria escolher, né, uma normal com os mesmos parâmetros da binomial. O que eu quero dizer com isso? A gente já sabe, por exemplo, que uma distribuição binomial tem esperança n vezes p e variância np 1 menos p. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma variável normal, que eu vou chamar de y, com a mesma média e a mesma variância. Quem define a média, né, de uma normal é esse primeiro valorzinho que aparece aqui, né, o np. E o que define a variância é esse segundo valorzinho. Então a gente escolhe uma normal com os mesmos parâmetros da binomial e vamos ver o que acontece. Eu já estou dizendo para vocês, olha, essa linhazinha vermelha aí é essa normal. E vocês estão vendo aí, poxa, tá parecendo que o negócio tá bem perto, né? Vamos ver o que acontece então. Vamos fazer esta aproximação. Beleza. Se eu calcular, então, a média da binomial, ou seja, n vezes p, vai ser 70 vezes 0,7. 70 vezes 0,7 dá 49, ou seja, a minha normal, que eu vou aproximar, eu vou utilizar a média 49, tá certo? E o desvio padrão é o que? É 70 vezes 0,7 vezes 0,3, tá? Que vai dar 14,7, que é o que está aqui. Beleza, pessoal? Então, a pergunta é, né? Como é que eu vou calcular isso daí? Vou deixar essa pergunta no ar, tá legal? E vou mostrar para vocês aqui algumas figurinhas para vocês verem mais ou menos como as coisas acontecem. Porque o que acontece na vida real? A normal a gente sabe que ela é simétrica sempre, mas a binomial não. Então vamos ver umas figurinhas antes da gente responder o nosso problema. Vamos lá. Aí vocês estão vendo, então, no primeiro caso aqui, uma binomial de parâmetro 10 e variâncias, aliás, n igual a 10 e probabilidade de sucesso igual a 0,25. A sua correspondente normal é o que? Uma normal 10 vezes 0,25, 2,5. Né? 10 vezes 0,25 vezes 0,75, 1,875. Então aqui tem o gráfico da binomial com a sua correspondente normal. Veja que a aproximação não está tão legal quanto aquela que a gente viu antes, né? Por quê? Porque eu fiz uma quantidade pequena de experimentos, só 10. Então percebam que à medida que a gente aumenta a quantidade, olha só, se eu colocar 20, já fica mais próximo, né? Se eu colocar 50, opa, já ficou bem melhor. Se eu colocar 100, então, nossa, está muito perto, não é? Beleza.
Agora o que eu estou fazendo aqui? Percebam que eu escolhi uma probabilidade de 0,25 em todos os casos. Por quê? Porque nesse caso a binomial ela não vai ser simétrica. Tá? Ela é um pouquinho assimétrica à direita. Então, vejam que ela tem distribuição acumulada aqui. Ó. Ah, professor, então, será que à medida que eu aumento a quantidade de elementos, né, aliás, a quantidade de experimentos, a distribuição binomial vai ficando perto de uma coisa simétrica, independente da probabilidade de sucesso? É o que está aparecendo, né, pelos gráficos. Né? Ela tem uma simetria, mas visualmente ela vai ficando cada vez menor à medida que a gente aumenta o tamanho da amostra, né, ou o número de experimentos. Mas então vamos verificar o que acontece então se eu pegar uma probabilidade 0,5, que vai me dar o caso simétrico, né? E depois a gente vê um caso que vai me dar um caso assimétrico à esquerda, que aí é a probabilidade maior que 0,5. Muito bem. Vejam que o mesmo procedimento, né, foi feito e que o mesmo comportamento se manteve. Né? À medida que eu vou aumentando o tamanho, né, da minha amostra, ou o número de experimentos, eu vou ficando com uma aproximação melhor. Né? Essa é a ideia de aproximação, na verdade. Né? Sempre que a gente, lá no cálculo, né, a gente fala em aproximação, a gente está falando no limite das coisas. Né? Ok, então fazendo agora com a probabilidade de sucesso igual a 0,75, de novo também acontece a mesma coisa. Né? A gente tem aqui uma coisa assimétrica com um n igual a 10, vamos aumentando o n, né, e vamos aproximando cada vez melhor. Bom, esse teorema, na verdade, né, esse resultado que a gente viu aí graficamente é um teorema. É um teorema, né, que dá para demonstrar matematicamente, não vamos entrar aqui nesses detalhes, e ficou conhecido como teorema de De Moivre-Laplace, que são os responsáveis. Né? Eles conseguiram demonstrar em 1738 que, de fato, uma binomial de parâmetros n e p converge para uma normal de parâmetros np e np1 menos p, à medida que aumentamos o valor de n. E esse teorema, como eu já falei, é um prelúdio para o mais importante teorema da teoria de probabilidades, que é o teorema limite central. Chegaremos lá. Voltando ao nosso problema. Como é que eu faço essa conta, então? A ideia aqui é o quê? É aproximar a probabilidade de x ser maior ou igual a 51 pela probabilidade do y ser maior ou igual a 51. Ou seja, eu vou aproximar a probabilidade da binomial por uma normal. Eu vou lá então e faço o seguinte. Primeira coisa, né, eu tenho que normalizar esse valor 51, porque na nossa tabela nós não vamos ter o valor, não vamos ter tabela, né, com média 51. Ah, professor, poderia fazer no R? Poderia também fazer no R, a gente vai ver já já. Se eu padronizar, né, ou seja, subtrair 49, que é a média, dividir pelo desvio padrão, que é a raiz de 14,7, eu vou obter 0,52. Então a probabilidade de y maior ou igual que 51 é correspondente à probabilidade de uma normal padrão ser maior ou igual que 0,52. Olhando na tabela, esse valor é aproximadamente 0,69847. Como a probabilidade que nós estávamos pedindo era a probabilidade de ser maior ou igual, eu tenho que subtrair 1. Né? Por quê? Porque eu quero... A tabela sempre dá a probabilidade acumulada. 1 menos aquele valor vai me dar 0,30153. Então, olha só. Utilizando a normal, a probabilidade que eu aproximei, né, para essa soma é de 0,50153. Nós podemos, no R, calcular essa soma aqui, ó, exata. Como? Eu digo para o R o seguinte: calcula uma binomial de 51 até 70, com média, aliás, com número de experimentos igual a 70, com probabilidade de sucesso igual a 0,7, depois você soma todos esses valores, tá? E ele deu, então, 0,3535048. Vocês também podem calcular utilizando o aplicativo. Vocês vão lá, né? Seleciona aqui, então,
o N igual a 70, deixa eu só ajustar aqui para vocês enxergarem, o N igual a 70, o P igual a 0,7, aí vocês vão aqui embaixo e dizem o seguinte, olha, eu quero como referência a cauda superior, ou seja, a probabilidade de ser maior ou igual. Né? No limite, você coloca maior ou igual porque ele pode incluir ou excluir o ponto, e quando a gente tem distribuições discretas, a gente sabe que isso faz diferença, né? Nas contínuas não. Beleza. E depois você vem aqui e indica para ele qual é o ponto em que você quer calcular. Né? A partir de qual ponto? 51. Então vocês vão ver aqui, olha, ele está mostrando, olha, eu estou calculando, né, nessa região A1, azul, a probabilidade, né, do 51 para frente, que dá aqui então aproximadamente 0,354. Né? Então essa é uma outra forma de vocês calcular. Beleza. Professor, 0,3535, 0,48 é um pouco diferente do que a gente calculou, que é 0,30153, né? Então, bom, esse erro de 0,05 é um erro aceitável? O que eu poderia fazer para melhorar isso aí? Né? A gente já viu, né, nas figuras anteriores que à medida que você aumenta o tamanho da amostra, cada vez vai ficar melhor essa aproximação. Mas tem uma coisa que a gente já pode fazer para melhorar isso aí, porque a gente está com uma amostra relativamente pequena. Né? O que eu posso fazer? Bom, vamos imaginar o seguinte, eu vou agora ampliar esse gráfico, tá? Esse pedaço do gráfico aqui, eu vou focar só nessa região que nos interessa, que é a região azul. Percebam o seguinte, quando eu estou falando de uma distribuição discreta, eu estou somando a probabilidade de ser igual a 51, mais a probabilidade de ser igual a 52, mais a probabilidade de ser igual a 53, assim para frente. Né? Quando eu aproximo pela normal, né, eu estou considerando uma distribuição contínua, ou seja, ela vai pegar exatamente do 51 para frente. E aí você diz, olha professor, talvez tenhamos um problema aí, porque ficou um pedaço faltando, que é esse pedaço em amarelo aqui, ó. Estão vendo? Piscando. Esse pedacinho ficou faltando e ele vai atrapalhar a nossa aproximação. Bom, alguém pode dizer, professor, mas não tem esses outros pedacinhos aqui de fora que poderiam compensar? Na verdade, não, eles estão justamente como acabamos de falar, né? Tá ficando de fora também. Agora, tem esses pedacinhos aqui que estão sendo incluídos, né? Estão vendo? Uma região branca que está sendo incluída. Bom, talvez a região branca com a região azul, eles, né, diminuam um pouquinho do erro. Agora, esse retângulo aqui é uma perda considerável. O que a gente pode fazer? Olha só, se a gente subtrair 0,5 na distribuição normal, nós iremos abarcar grande parte do retângulo correspondente ao valor 51. O que significa isso? Eu vou trazer a distribuição normal um pouquinho para trás, ou seja, por quê? Porque o que está faltando aqui na normal? Né? Se isso aqui é o 51, né, na normal, se eu voltar 0,5 para trás, né, se eu voltar 0,5 para trás, eu vou estar pegando esse pedaço aqui. Né? O que significa abarcar a região desse quadradinho inteiro? Ou seja, seria, né, iniciar no 50,5 e não no 51. Né? Fazer a aproximação a partir do 50,5 e não do 51. Bom, essa mesma ideia pode ser aplicada se nós tivermos situações distintas. Por exemplo, aqui eu estou com a probabilidade de ser maior ou igual. Então, o que nós fazemos? Nós voltamos 0,5 para evitar aquele valor que eu estou perdendo. Se for a probabilidade de ser menor ou igual, eu faço o contrário. Eu somo 0,5 porque senão eu vou estar superestimando. Né? Se eu quiser a probabilidade de ser igual, eu pego, né, entre esses dois valores. Né? O valor que eu quero menos 0,5, o valor que eu quero mais 0,5. E aí nós vamos ter uma aproximação melhor. Será mesmo? Vamos ver, né? Então o que eu faço? Eu vou aproximar agora, ao invés de aproximar a probabilidade do x ser maior ou igual a 51, ao invés de calcular pela probabilidade do y ser maior ou igual a 51, eu vou pegar 50,5, que é voltando 0,5 para trás.
Então vamos lá. O que eu faço? Padronizo 50,5, subtraindo a média 49, dividindo pelo desvio padrão 14,7, igual a 0,39. Aí eu venho lá, essa probabilidade que eu quero calcular, né, a probabilidade de uma normal padrão ser maior ou igual que 0,39. Vou na tabela, e esse valor é 0,65173. Lembrando novamente, né, esse valor é o acumulado. Como eu quero a probabilidade de ser maior, eu faço 1 menos ele, que vai dar aproximadamente 0,34827. Agora vejam só, 0,34827 em duas casas decimais dá 0,35. 0,3535048 em duas casas decimais também dá 0,35. Ou seja, é uma aproximação muito melhor. Beleza, pessoal? Agora, duas observações. Lembrem-se que, à medida que a gente aumentar o tamanho da amostra, nós vamos ter uma aproximação melhor. E a distribuição binomial vai ficando mais simétrica. Então, para amostras muito grandes, essa correção às vezes muda pouquíssima coisa, muda lá, sei, na 10ª casa decimal, né, se a gente tiver amostras muito grandes. E aí a gente não precisa se preocupar tanto com essa correção. Mas para amostras pequenas nós precisamos nos preocupar. Bom, quais são as condições para uma boa aproximação? Uma binomial com pelo menos 10 sucessos esperados e 10 fracassos esperados é bem aproximada por uma normal, né? Com a correção. Então o que eu preciso? O que é o número de sucessos esperados? É a esperança, n vezes p. E o que é o número de fracassos esperados? É a proporção de fracassos vezes n, ou seja, n vezes 1 menos p. Ambas têm que ser maior ou igual que 10 para você ter uma boa aproximação. Então, praticando, qual é o menor valor de n, tal que uma binomial com probabilidade de sucesso 0,25 seja bem aproximada por uma normal? Bom, eu preciso ter duas condições satisfeitas. N vezes 0,25, que a probabilidade de sucesso tem que ser maior ou igual a 10, e N vezes 0,75, que é a probabilidade de fracasso, também tem que ser maior ou igual a 10. A gente passa, né, o 0,25 e o 0,75 dividindo, então a gente vai ficar então com dois resultados. No primeiro eu tenho n maior ou igual a 40 e no outro eu tenho n maior ou igual que 13,33. Evidentemente, nós temos que escolher, né, tem que satisfazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que satisfaz as duas coisas ao mesmo tempo? N maior ou igual que 40. Se o n é maior ou igual que 40, ele também é maior ou igual que 13,33. Bacana? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula que, como vocês viram, é uma aula muito boa de aprender num vídeo assim, vendo detalhado as figuras, né? Não se esqueçam do meu site, passeioaleatório.com, que vocês podem acessar escrevendo, ou por meio do QR Code que está aí. Subscrevam, né? De novo eu falei subscrever, eu estou tão acostumado com o inglês. Inscrevam-se no canal. Inscrevam-se no canal com a minha fotinha que aparece e acompanhem os próximos vídeos, tá? Um abraço forte para vocês e até a próxima.